Boa tarde, turma do oitavo ano. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às aulas pela internet. Então, hoje nós iremos ter aula de português. E o assunto de hoje será tipos de sujeito. Okay? Os tipos de sujeito, ele é simples, composto, sujeito oculto, indeterminado, oração sem sujeito. São os tipos de sujeito. E a gente vai começar por sujeito simples. Sujeito simples é aquele que tem só um núcleo. Veja bem, a aeromoça lhe oferece um jornal. Para a gente encontrar o sujeito, nós precisamos fazer a pergunta ao verbo. A aeromoça lhe oferece um jornal. Vamos procurar aqui o verbo. O verbo será, gente, oferece, que vem do verbo oferecer. Então, este verbo aqui, existe alguma coisa, ou uma pessoa, ou algo que é responsável por essa flexão. Quem oferece um jornal? A aeromoça. Okay? Então, automaticamente nós encontraremos, o sujeito nesta oração, que é a aeromoça. Certo? Veja bem, o núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Veja que tudo isso aqui é sujeito, ó. A aeromoça. Mas quem é responsável pela ação é a aeromoça. Por quê? Veja bem, se a gente pegar e tirar a palavra aeromoça, como ficaria a oração? A lhe oferece um jornal. A quem? Aeromoça. Aeromoça. Então, a aeromoça é o núcleo do sujeito. Como esta oração tem só tem um núcleo, o sujeito, então nós chamamos de sujeito simples. Certo? Resumindo, sujeito simples tem somente um núcleo. Ok? Sujeito simples tem somente um núcleo. Veja a diferença entre sujeito simples e sujeito composto. Certo? A palavra composto já dá para entender que tem que ter alguma coisa a mais. Veja aqui esta oração. A aeromoça e passageiros fecham os cintos de segurança. Vamos encontrar o sujeito. Para encontrar o sujeito, a gente faz a pergunta aqui mesmo? Ao verbo. Quem fecham os cintos de segurança? A aeromoça e passageiros. Nós temos dois núcleos. A aeromoça e passageiros. Se nós temos dois núcleos, já não é sujeito simples. Porque sujeito simples só tem um núcleo. Ok? Sujeito simples só tem um núcleo. Mais de um núcleo chamamos de sujeito composto. Ah, mas sujeito composto só pode ter dois núcleos? Não. Ele tem que ter mais de um núcleo. Certo? Então, aqui nós temos o sujeito composto. Nós iremos agora para a parte de sujeito desinicial ou subtendido, também conhecido como sujeito oculto, popularmente, falando, sujeito oculto, velho sujeito oculto, certo? E é o desinicial e o subtendido. Veja bem, a oração é esta. Odeio a rotina. Veja bem, eu falei que para encontrar o sujeito, a gente localiza o verbo e faz aquela velha pergunta ao verbo. Certo? Quem odeia a rotina?
Veja que o verbo está flexionado na primeira pessoa. Eu odeio a rotina. Mas o pronome pessoal, eu, não está explícito na oração. Certo? E quando ele não vem explícito na oração, é porque ele está subentendido. Ok? Ele quer dizer oculto. Eu. Então, nós classificamos como sujeito desinencial ou subentendido ou como sujeito oculto. Certo? Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado tem mais umas dificuldades, certo? De saber se ele é indeterminado ou se ele é oculto. Veja bem, porque o sujeito indeterminado, dentro de um contexto, ele pode não estar indeterminado. Digamos que dentro de um texto, ele está lendo um texto, e o sujeito foi citado no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele lançou, né, um verbo flexionado na terceira pessoa do plural. Se a oração iniciou na terceira pessoa do plural, você poderia imaginar que o sujeito seria indeterminado, mas num contexto ele pode estar presente no parágrafo anterior. Mas como em orações soltas, que não, nessas que vocês estão vendo aqui no quadro, certo? Aqui você não tem um antecessor antes para poder ser o sujeito. Tem somente o verbo. Veja bem, finalmente, a muito custo, consegue acalmá-lo, né? O verbo consegue, flexionado na terceira pessoa do plural, e você vai fazer aquela pergunta. Quem consegue acalmar? Veja bem. Quem? Cadê o sujeito? Tem contexto antes? Não tem. A oração está solta. Então ele é sujeito indeterminado, porque o responsável pelo verbo, ele não está presente. Certo? Ok? Então toda vez que o verbo estiver conjugado na terceira pessoa do plural, sem a presença do sujeito, ele é sujeito indeterminado. Ok? Ele só pode encontrar um sujeito se for dentro de um texto, porque ele pode estar presente em um parágrafo anterior ao que você está lendo. Mas em orações soltas, não. Veja aqui esse outro exemplo aqui. De repente, a mãe vira para o filho e diz: ligaram para casa hoje cedo e deixaram um recado para você. Veja bem, quando a mãe falou para o filho, ela disse o seguinte, que ligaram. Mas ela não disse quem ligou. Certo? Veja que ela usou o verbo na terceira pessoa do plural e dando a indeterminação. Certo? E deixaram um recado para você. Também ela deixou bem claro outra indeterminação, com o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, sem a presença do sujeito. Então, fica assim: verbo conjugado na terceira pessoa do plural, sem a presença do sujeito, ele é classificado como sujeito indeterminado. Certo? E nós iremos falar também de verbos conjugados na terceira pessoa do singular, com o auxílio da partícula
se, certo? Deixando a oração com o sujeito indeterminado. De sujeito indeterminado, com verbos conjugados na terceira pessoa do singular, com o índice de indeterminação, que é o se. Okay? Eles levam o verbo intransitivo e o verbo transitivo indireto a tornar-se um sujeito indeterminado, certo? A ausência do sujeito na oração. Não tem como identificá-lo. Veja bem, vive-se melhor em Lisboa do que em Nova York. O verbo viver é um verbo intransitivo. É um verbo que não precisa de complemento. Veja bem, a gente às vezes coloca os complementos como as locuções adverbiais, certo? Mas não é uma coisa obrigatória. Não é porque necessariamente ele necessita daquele complemento. Não. Mas sim para melhorar mais o resultado da frase. Okay? Veja bem, pois ele vive-se melhor em Lisboa, né, gente? Uma locução adverbial de lugar. Do que em Nova York, outra locução adverbial. E nós não conseguimos encontrar o sujeito. Porque quem vive melhor em Lisboa? Certo? Através desse se. Veja a questão aqui também. Precisa-se de motoristas com experiência comprovada em carteira. Precisa-se de motoristas com experiência comprovada em carteira. Comprovada em carteira. Veja bem, gente. Veja que o verbo, ele é um verbo transitivo, mas é um transitivo indireto. Ok? Precisa de complemento? Precisa. O verbo intransitivo precisa? Não. Ah, mas o verbo intransitivo não precisa de complemento e o sujeito é indeterminado. Porque o verbo precisar, ele precisa de complemento e o sujeito é indeterminado também. Veja bem, gente. Eu coloquei aqui duas orações e todas as duas têm o se. Vamos ver a diferença. Ok? Veja bem. Quando o verbo estiver na terceira pessoa e ele ser intransitivo, ele não vai para o plural. Ele não concorda com o complemento, porque esse complemento aqui, gente, não é sujeito. Por isso que ele não concorda. Veja aqui, ó. Melhor em Lisboa. Singular. Está tudo singular. Precisa. Singular. Motoristas, plural. Motoristas, plural, o verbo singular. Já não pode ser o sujeito do verbo precisar. Porque não está dando concordância. Agora veja aqui, esse outro. Vende-se carro. O verbo vender está no singular e carro está no singular. Vendem-se carros. O verbo vender está no plural e carros está no singular. Veja bem, pessoal. E carros está no plural. Certo? Vende está no plural e carros está no plural. Então, gente, está havendo aqui uma concordância. Ok? Uma concordância. Por que está havendo uma concordância? Porque o verbo vender aqui, ele é transitivo direto. Ok? Ele é transitivo direto. Não existe uma ligação entre o verbo
e o complemento através de uma preposição, como está acontecendo aqui no transitivo indireto. E só quem pede preposição é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto não pede preposição. E aqui está pedindo. Veja bem outra coisa também. Este se aqui, ele não tem a mesma função deste se. Este se aqui, ele é um se, é uma partícula, né, gente? É um pronome que de indeterminação. Já este se não. Ele é apassivador. Como ele é apassivador? Veja bem, vende-se cá. Eu posso pegar o sujeito e mudar de local. Em vez de ele vir depois do verbo, eu vou colocar ele para vir antes do verbo. Veja bem, carro é vendido. Vende-se carro. Porque o carro é que é vendido. Agora, alguém vende o carro. Alguém é responsável por vender. Certo? Carro é vendido. Quem é vendido? Carro. Quem é o sujeito? Carro. Sujeito simples. Então, carro aqui é sujeito simples. Vende-se carro. Vendem-se carros. Carros são, tem que concordar. Vendidos. Quem são vendidos? Carros. Então aqui nós temos sujeito indeterminado e que aqui nós temos sujeito simples. Porque quem são vendidos? Carros. Sujeito simples. Então, quando este se surgir, depois do verbo, no singular ou no plural, acompanhado com um complemento sem preposição, ele é transitivo direto. E quando o verbo for transitivo direto, vai ser sempre sujeito simples. Ok? Quando ele, com o verbo conjugado com a partícula se, e depois vem uma preposição para vir um complemento, esse verbo é transitivo e indireto. Vai ser sempre sujeito indeterminado. Quando o verbo viver está na terceira pessoa singular com a partícula se, é o verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, que precisa. Ele vive, está dizendo que ele está morando, vivendo, está vivo. Ok? E quem precisa de alguma coisa. Verbo, objeto indireto. Não sujeito. É objeto indireto e não sujeito. Ok? Esta é a diferença. Que às vezes a pessoa achar que todo verbo conjugado na terceira pessoa com a partícula se tem que ser sujeito indeterminado, não. Quando você pode fazer esta mudança, quando vocês conseguirem fazer esta mudança aqui que eu fiz aqui no quadro, é porque o sujeito é simples. Você não consegue fazer esta mudança com o sujeito, aliás, com o objeto indireto. Por exemplo, precisa-se de motoristas. Vamos tentar trocar, mudar. De motoristas é precisado? São precisados? Não tem como, não tem sentido. Olha, pessoal, dando continuidade, neste momento a gente vai falar sobre a oração sem sujeito. Né? E nessa oração sem sujeito, a gente vai falar sobre o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Ok? Ele está sempre no singular e ele é oração sem sujeito. Parece com oração sem sujeito. Não vai se confundir com sujeito indeterminado. Ok? Veja bem. Não houve registro de tumulto.
Ok? É a mesma coisa que eu fosse colocar aqui, se eu fosse mudar, por exemplo, para o verbo existir. Se eu fosse mudar para o verbo existir, ia haver um sujeito. O sujeito seria sujeito simples, seria o registro. Por exemplo, se fosse não existe registro de tumultos. Quem é o sujeito? Registro de tumultos. Por quê? Porque eu poderia colocar bem assim. Registro de tumultos não existe. Se eu colocasse registro no plural, ficaria registros de tumultos não existem. Ia também para o plural sujeito. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ok? Não tem sujeito. É oração sem sujeito. Também o verbo haver, no sentido de tempo decorrido, também não tem sujeito. Há muito tempo o povo espera leis mais justas. Há muito tempo o povo espera leis mais justas. Certo? Tempo. Quando eles esperam leis mais justas? Há muito tempo. A ideia de tempo decorrido. Ideia de tempo decorrido, oração sem sujeito. Mesma coisa acontece com o verbo fazer. O verbo fazer também, a ideia de tempo decorrido, é oração sem sujeito. Faz 3 anos que ele não visita os pais. Faz o quê? Faz 3 anos. Sujeito dessa oração não tem. Oração sem sujeito. Deve fazer no sentido de tempo. Gente? Quando é que ele não visita os pais? Faz 3 anos. Ok? Se referindo à questão de fenômeno da natureza. Ok? Quando a oração começar com o verbo que indica fenômeno da natureza, é oração sem sujeito. Veja bem, choveu muito neste verão. Choveu, né, gente? Está se referindo à chuva, é um fenômeno da natureza. Então, é oração sem sujeito. Por exemplo, trovejou bastante à tarde. Agora eu digo, Marcos trovejou de raiva. Se trovejou aí, ele não é fenômeno da natureza. Certo? Está se referindo a Marcos. Ok? Veja bem, faz um frio fora do normal nesta época. Outro fenômeno da natureza. Ventava fortemente durante o show. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Ok? Só não é oração sem sujeito se este verbo aqui for colocado no sentido figurado. Eu falei a questão de Marcos. Marcos trovejou de raiva. Certo? É um sentido figurado. O verbo ser, indicando distância. Também é oração sem sujeito. É 1 quilômetro até minha casa. Não tem sujeito. São 2 quilômetros até a sua casa. Certo? O próprio verbo coloca no plural e no singular. Mas não é sujeito. Não tem sujeito. É 1 hora. 1 hora não é sujeito. A oração está aqui sem sujeito. Se fosse colocar no plural, são 2 horas. É 1º de abril. São 25 de março. Ok? Esta colocação, a oração está sem sujeito. Meus queridos alunos, estamos chegando ao fim da aula e eu estou deixando para vocês aqui, gente, o conteúdo, o caderno e as atividades. Caderno 1 de português, conteúdo está nas páginas 77, 78 e 80. Fica as atividades que vocês irão fazer, que é a página 79 e a página 81 a 88. Certo? A correção
E as dúvidas, nós iremos interagir no Zoom às 15 horas desta segunda-feira. Ok? Fique com Deus.